Olá, muito boa tarde, é um prazer ter vocês aí do outro lado. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no centro da cidade de São Paulo, capital do estado. E lembrando você que o programa você assiste pela TV, assiste pelo Facebook. Isso de segunda a sexta-feira, às 13 horas e 30 minutos, horário oficial brasileiro. E depois disso você tem o programa na página no YouTube, Programa Mercado Futuro, você clica lá e você tem todos os programas que foram feitos em 2018, ou pelo menos uma pequena história do que aconteceu aí, não apenas no agro, mas principalmente no agro, no ano de 2018, que está para acabar, está acabando. E já faz algumas semanas que eu estou voltando a ativar todas as mídias sociais em que eu estou, tipo Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, enfim, até o LinkedIn mesmo, que é de profissional, né, um site de profissionais, né, de pessoas que estão trabalhando, procurando emprego, enfim, site de relacionamento profissional. Tudo em todos esses links que eu falei, em todas essas mídias que eu falei, você tem alguma informação sobre o programa. Ou o programa armazenado que você pode ver, ou fotos dos entrevistados, ou notícias, ou informações, enfim, tem de tudo. E se você quiser me deixar alegre, contente, sorridente, feliz, clique aí, like para todo lado, tá bom? Então é isso, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando aí pela TV e pelas mídias sociais. Bem, no último fim de semana, nos últimos dias de novembro, aconteceu uma reunião, aquela famosa reunião do G20. O que é o G20, para começar a conversar? O G20 são os 20 países mais ricos do mundo que se reúnem. E é uma reunião importante, tem esse tal do relacionamento profissional, aí o networking, né? Vem presidente dos Estados Unidos, da China, Canadá, é primeiro-ministro, da Itália, da França, da Alemanha, da Inglaterra, acho também. Enfim, são 20 países. Esta reunião que ocorreu nos últimos dias de novembro, desta vez, curiosamente, não sei quando é que isso foi decidido, foi desta feita na Argentina. Justamente a Argentina que passa por um momento extremamente complicado. Não que o Brasil esteja numa situação muito boa, mas a Argentina apelou aí para o FMI, Fundo Monetário Internacional, acho que arrumou um empréstimo de 50 bilhões de dólares, é muito bi, e vai ter que tomar medidas difíceis. Mas o fato é que a reunião foi lá, acho que até o presidente brasileiro, que vai presidente até dia 31 de dezembro, último dia deste mês, Michel Temer também teve. É uma reunião importante, tem reunião geral dos 20 e reunião entre as partes, né? Por exemplo, o motivo de eu estar falando isso é justamente porque houve conversa entre o governo norte-americano e o governo chinês, que travam aí uma enorme luta, uma guerra comercial. Taxação na soja americana, taxação em produtos chineses, enfim, há uma guerra comercial que pode criar e já cria alguns problemas para todas as economias, principalmente para as economias que são chamadas de emergentes, como Brasil, Argentina, África do Sul e outros tantos países. É aquela velha história, é aquele velho ditado que eu aprendi com o principal editorialista do jornal Financial Times, jornal britânico Financial Times, Martin Wolf, que num dos artigos que ele trata desse assunto, por exemplo, ele saiu-se com um ditado popular que eu não sabia que era inglês ou americano ou mundial, enfim, que é um ditado que explica muito bem a situação nossa, para tudo, para a nossa indústria, para a nossa agricultura,
enfim, para a nossa parte econômica. Segundo Martin Wolf, quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Nós estamos, neste momento, na situação de grama, então é realmente estranho e difícil. Mas parece que houve um acordo lá na Argentina, em Buenos Aires, entre o governo americano e o governo chinês, né, de dar um prazo aí de 90 dias sem novas retaliações comerciais entre os dois países. E isso deu uma agitada no mercado. Como vocês vão ver durante todo este programa, não apenas no mercado financeiro, como o índice Bovespa subiu, como o dólar caiu um pouco, e também nos mercados agrícolas também houve uma reação, principalmente na Bolsa de Chicago, a Chicago Board of Trade, para a soja, que vocês vão ver depois que foi anunciada essa prorrogação de não retaliação durante mais 3 meses ou 90 dias, vocês vão ver que os participantes do mercado reagiram favoravelmente. Por quê? Já vou mostrar algum número para vocês. Por quê? Porque se as duas maiores economias, Estados Unidos e China, se desentenderem, vai sobrar encrenca para todo mundo. Num primeiro momento pode ser favorável ao Brasil, mas a China tem um alto comércio com os norte-americanos. Se a economia chinesa diminuir o ritmo de seu crescimento, seguramente sobra para o Brasil, que vai vender menos produtos, e o Brasil não vende apenas produtos que saem do agro, né? Vende aço, vende minérios de uma maneira geral. Então, briga entre os dois maiores players do mundo, os dois países mais ricos do mundo, guerra comercial, e os emergentes ficam numa situação de tomar pancada. É a famosa briga de elefante, né? Quem sofre é quem é pisado, no caso aqui, a grama. Aí, ainda nesse primeiro bloco, como resultado, algum dos resultados desse acerto entre China e Estados Unidos já refletiu no índice Bovespa, principal índice da economia brasileira. É uma cesta com as ações das principais empresas brasileiras, incluindo empresas, bancos, enfim, todo tipo de empresa que faz esse índice, que é um bom dá para ser um bom termômetro de como vai a economia brasileira. E vejam aonde está o índice Bovespa neste começo de semana. Ele subiu 1,17%, atingindo no começo da semana, primeira semana de dezembro, 90.554 pontos. É um número muito bom, e eu só gostaria de lembrar a você, telespectador, que me acompanha por aqui ou por onde for, que quando saíram algumas estimativas de analistas aí, que o índice Bovespa podia fechar 2018 com 95 mil pontos, ou talvez até mais, eu naquela ocasião não acreditei muito, mas estou pagando a minha língua, como vocês estão vendo. Nós temos ainda uns 20 dias úteis em dezembro, e o índice Bovespa está ali nos 90 mil, quase 90.500 pontos, mais do que 500, 90.557. Então, talvez eu tenha me enganado, porque é difícil fazer previsão dessas coisas. Mas vamos ao intervalo, e depois do intervalo vou mostrar outros setores que tiveram reação positiva a esse bom humor entre Donald Trump e o Xi Jinping, ou Jinping, o presidente chinês e o presidente norte-americano. Vamos então ao intervalinho, eu volto já. Bem, olá, o programa Mercado Futuro, eu sou o Resch, e vamos continuar aí
vendo os resultados dessa reunião de cúpula do G20. G20 são os 20 países mais ricos do mundo. Nós não fazemos parte desse grupo ainda. Quem sabe, né? Daqui a um tempo que a gente possa fazer parte. Bem, antes do intervalo, nós vimos a reação no índice Bovespa superando os 90 mil pontos. Vamos ver aí um outro indicador financeiro que é importante, que é o dólar. O dólar abriu a semana em queda de 0,64, menos de 1%, a 3,83. Esse valor do dólar é bom para algumas coisas e ruim para outras coisas, né? Para exportar é bom porque o produto brasileiro fica competitivo em dólar. Para importar, que é o caso dos fertilizantes, acho que 90 e tantos por cento de fertilizante que a gente usa na lavoura é pago em dólar, então fica caro. Petróleo que se importa em dólar fica caro. Enfim, tudo que se importa fica caro. E para nós brasileiros mortais, que vivemos de salários não tão bons quanto alguns setores da sociedade brasileira, como políticos, magistrados, etc., nós ganhamos bem menos que eles, e quando nos aposentamos também ganhamos muito menos que eles. Para nós, seres humanos comuns, tudo que é importado fica mais caro. De papel, lápis, caneta, a comida, tudo que é importado. E eu não estou falando de nenhum absurdo. Sei que aí, quando reúne a família, no almoço ou no jantar, que quer tomar um vinho argentino, um vinho chileno, também vai ficar mais caro. Não é nenhuma, estou falando nenhuma extravagância de fazer nenhum absurdo. Então o dólar 3,81, 82, ele é bom em alguns momentos. Para as empresas brasileiras endividadas em dólar, evidentemente que 3,80 é ruim, dependendo de quanto ela fez essa dívida. Se ela fez essa dívida com o dólar a 2, a dívida quase dobrou. Só para resumir a história. Isso, eu estou aqui nos mercados financeiros, porque tudo tem a ver, as coisas são interligadas hoje. Hoje o índice norte-americano Dow Jones, por exemplo, tem momentos que ele interfere nos mercados agrícolas, enfim. O mundo está muito ligado, muito conectado, as coisas são muito rápidas, então tudo isso tem os seus efeitos. Nós vivemos um outro mundo hoje e cada dia vai ser mais complexo, porque as coisas estão ficando dessa maneira. Bom, o café é um produto que o Brasil está com uma safra, está vendendo uma safra grande, acho que de aproximadamente 60 milhões de sacas de café, e os preços não apresentam reação. Na última semana teve feriado, então as coisas, os negócios ficam mais lentos, pelo menos é isso que está dizendo o Eduardo Carvalhais aqui no seu relatório semanal. O Carvalhais é interessante que hoje mesmo falei com ele, está dizendo que o final do ano se aproxima e que a expectativa com a posse do novo presidente brasileiro, a expectativa é positiva, que os nomes escolhidos até agora para formar um ministério, também a deputada Tereza Cristina, que foi indicada para ocupar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que essas notícias, esses nomes, alegram ou agradam as pessoas do agronegócio. Teve uma Assembleia Geral do IPA em Brasília, que é o Instituto Pensar Agro, e reunião da Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, com a futura ministra. E nesse tal encontro foi anunciado que o também deputado federal Marcos Montes, que já presidiu a Frente Parlamentar, será o secretário executivo do MAPA. São nomes, efetivamente, de pessoas que conhecem o agro.
Eu estou tomando uma posição aqui, já tomei outro dia, em outros programas, de total imparcialidade. O que eu disse apenas sobre o futuro governo é que será diferente. Eu não disse em nenhum momento se será melhor ou pior. Até porque na última eleição para presidente da República, eu não tive candidato, eu não escolhi nenhum dos dois finalistas lá que foram para o segundo turno. Então, para mim, eu desejo apenas que seja um bom governo para quem vive na cidade como eu e tantos milhões de brasileiros, e para quem vive no campo, produz os alimentos que nós comemos. O Brasil tem uma lei rigorosa para várias coisas. O Código Florestal é um código mais rigoroso do planeta. O Brasil, como todo mundo sabe, tem 66% da sua área do país em reserva florestal, apenas 25%, 30 e poucos por cento é usado para a produção. Os produtores agrícolas brasileiros, isso é científico, estudos que já foram feitos. Os produtores rurais brasileiros preservam 25% da toda a área preservada brasileira. Então, eu acho que se tiver um governo que não atrapalhe, o país pode caminhar para um crescimento. Nunca nos esqueçamos, eu que estou aqui na cidade, mas você que também está aí em todas as partes do Brasil e com essa minha migração, digamos assim, para as redes, eu tenho público hoje que assiste na cidade, no campo, no Brasil, fora do Brasil. Vocês sabem como são as redes sociais. Então, nós nunca podemos nos esquecer que o país ainda tem 13 milhões de brasileiros desempregados. O desemprego é uma das piores situações que um ser humano pode viver. Então, que qualquer pessoa decente, eu acredito, pode esperar do próximo governo é que o Brasil consiga crescer nas cidades e no campo e onde for, e que essas pessoas consigam empregos para ter uma vida digna e sustentar sua família, sustentar, enfim. Portanto, essa campanha, esse monte de casca de banana que estão jogando aí na frente da equipe do novo presidente, pela imprensa e para as outras pessoas, não é um serviço que se presta ao Brasil, é um desserviço. Deixa a equipe ser escolhida, assumir, tenham paciência aí alguns meses para ver como é que esse novo governo vai se comportar. A imprensa brasileira me envergonha, dando tão batendo, e jogando casca numa coisa que a gente não sabe o que será. Um governo que não tomou posse ainda. Mas não é a primeira vez que eu me envergonho de meus colegas e seguramente não será a última. Vamos a um outro intervalo e eu volto já já. Até já. Ok, estou de volta. Esse é o último bloco do programa. Só para acrescentar uma informação e já vem com cotações. A Organização Internacional do Café diz que a produção mundial de café no ano safra 2017-2018 está estimada em 163 milhões e 510 mil sacas de café, 60 quilos. Esse número, se confirmar, significa um aumento de 4,8% em relação ao período anterior, quer dizer, está crescendo a produção quase 5%. Desse volume todo, quase 164 milhões de sacas, 101 milhões de sacas, um pouco mais que isso, de café arábica e 62 milhões de café robusta. Bem, como eu disse, as cotações do café não vão nada bem, porque o Brasil teve uma safra grande. Talvez não seja suficiente para as cotações não subirem, mas o fato é que não estão subindo. Segundo o escritório Carvalhais, os cafés finos e extra-finos da Mogiana em Minas valem até R$ 440. Os de boa qualidade, duros bem preparados, 430. Duros fracos, 420. Riados, 410. Bebida Rio, 390. Consumo duro, 380. E o consumo riado,
370. O CD, cereja descascado, chega a ser negociado até R$ 460. Bem, isso o café. Vamos passar adiante, que atrás vem gente. Voltando à reunião de cúpula do G20, que os ingleses chamam de Summit, né? Cúpula. A soja, por exemplo, foi uma que teve uma alta muito forte com o resultado da conversa entre membros do governo chineses e americanos. Eu peguei as cotações em Chicago, para vocês terem uma ideia. Bom, um bushel de soja de trigo equivale a 27 quilos 216 gramas, né? Quase meia saca, pouco menos, de 60 quilos. Né? Então veja você, como deu uma evoluída sobre o último vencimento, que eu falei aqui no programa que eu fiz, como hoje, fazendo análise de mercado. Todos os vencimentos subiram mais do que 2 dígitos depois desse anúncio do G20. Janeiro, a alta foi 19,5 pontos para 9 dólares e 14 o bucho. Março, todo ano que vem, 9,26, subiu 19 pontos. Maio, 9 dólares e 39, subiu 18,5. Julho, 9,50 dólares por bucho, a alta foi 17,5 pontos. Agosto, 9,52, com alta de 15,75. Setembro, 9 dólares e 51, alta de 15,25. Novembro, 9,54 dólares por bucho, alta de 15,50. Finalmente, janeiro de 2020, 9,63, a alta de 14,25 pontos. Subiram também farelo, óleo, milho e trigo, todos em alta na Bolsa de Chicago. Vindo para o Brasil, para o assunto importante aqui no Brasil, que é o milho. Vocês sabem que o milho é um motor no agronegócio, na agropecuária, agrícola e pecuária brasileira. E a saca de milho, ela realmente mudou de patamar. Como vocês vão ver aqui, Campinas, aqui na 98 quilômetros de onde eu estou, capital de São Paulo, Campinas, posto CIF, a saca de milho em lote é negociada a R$ 35,50. No Porto de Paranaguá, no Paraná, a mesma saca é negociada a R$ 34,50. E você pode pegar outras praças, Dourados, Mato Grosso do Sul, é R$ 28,00 a saca, Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 25,50, Rio Verde, Goiás, 26, Patos de Minas, 30, Minas Gerais, né? Canoinhas, em Santa Catarina, grande mercado consumidor de milho, 35,50. Porto Alegre, CIF, está 40 e por aí vai. Então o milho é um produto que realmente ele mudou de patamar. O Brasil hoje é um grande exportador de milho, coisa que há alguns anos não era. Então o mercado agora é regulado tanto pelo consumo interno, que é grande, bois, suínos e aves, como pelo mercado de exportação. O mundo tem 3 grandes produtores de milho. Estados Unidos, de longe, o maior. China, o segundo, consome tudo que produz. Terceiro, Brasil, que tem, às vezes, uma boa quantidade para exportação. E quarto, para dar uma chance, a Argentina, onde teve a reunião dos países mais ricos do mundo. O boi. O boi houve um aumento de demanda, quer dizer, teve mais gente procurando boi para comprar do que gente vendendo boi. Segundo a Scott Consultoria, que é uma consultoria especializada nesse mercado, onde ela consulta, as praças que ela consulta, na última semana, a cotação da arroba do boi gordo subiu 1,2%. E ao longo do mês de outubro, a cotação tinha caído 1%, portanto recuperou
ainda com uma certa folguinha. Araçatuba, arroba do boi, foi para R$ 149. Em dólar, $38,60, portanto muito competitivo no mercado internacional. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, arroba segunda Scott, R$ 145. No sul da Bahia vale 148, em Cuiabá R$ 136. Portanto, e agora, como vocês sabem, o mercado do boi, ele dá uma certa recuperada. Primeiro porque é fim de ano, segundo porque as pessoas se reúnem mais e os familiares, os amigos, essas festas de fim de ano e tal, o consumo de carne bovina costuma aumentar nesse período. E além do mais, eu conheço muitas e muitas famílias que tinha aquela tradição no Brasil de, no final do ano, uma época quente até, nem é, se você for pensar bem, uma época que a temperatura vai... Esse ano está estranhíssimo aqui em São Paulo, porque nós estamos em novembro e a temperatura hoje tem a mínima aqui é 17, 18 graus. Mas normalmente essa época é muito quente. E as pessoas, talvez até por isso, não estão mais seguindo aquela tradição que eu tinha na minha infância e até a vida adulta. De comer pernil, comer peru, comer... As pessoas estão comendo mesmo carne de boi, que é muito boa, enfim. Isso tudo faz aumentar o consumo. Bom, eu ia falar um pouco do mercado de algodão, mas como já o tempo acabou, eu agradeço a sua audiência. Dê um like lá para me deixar alegre e contente nas redes todas. E você sabe, segunda a sexta, Mercado Futuro, às 13h30 no ar e depois nas redes sociais. Até lá, um abraço e obrigado.